Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e paz, te abençoe imensamente. E a sua família também. Nós estamos nesta fé. Nós estamos buscando a Deus num propósito firme. Se você entrou nesse propósito, resista. A perseverança tem que ter ação completa, diz a Bíblia. Apenas os que perseverarem até o fim é que serão salvos, serão abençoados, que vencerão. Você não pode aceitar que a cada situação difícil o mal te leve a desistir. Porque quem instiga e motiva as pessoas a pararem, a desistirem, é o mal, o diabo. Ele quer roubar as pessoas. E você não pode parar. Aqui não é o nosso descanso. Aqui é lugar, não descanso de Deus. Nós podemos ter lazer, etc., mas não descansar de Deus. Seu espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Se você se descuida da vida espiritual, você pode ter certeza que as outras coisas, as demais áreas, começarão a fracassar. Se você fracassa na área espiritual, todas as demais áreas fracassarão. Não permita isso. Nós estamos nesta fé clamando todos os dias, de segunda a segunda, todos os domingos, em jejum o dia inteirinho, em consagração. Domingo vamos realizar o 5º jejum, graças a Deus. E assim por diante. A primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois em todos os templos às 9, 15, 19h30. Eu vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa. Nós estamos caminhando para águas profundas. O milagre da pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas. Então é para lá que nós temos que ir. Nós temos que nos aprofundar em Deus, chegar mais perto dele. E assim vamos viver os seus milagres, o seu poder. Em nome de Jesus, fica firme. Não desista. Se você quer um ano incrível, se você quer viver o poder de Deus, não desista. Permaneça firme em Deus. Fortaleça a sua fé no Senhor. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 26, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco. E eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Isaque era o filho do Abraão. Sabe aquela pessoa que tem um pai muito forte, vem de uma referência muito forte. E, claro, acaba se tornando
só o filho, se permitisse não reagir, ele poderia ter passado, vivido como filho do Abraão. E algumas pessoas têm tocado a vida assim, como o filho do fulano, a filha do fulano, da fulana. Entendeu? Não parou ainda para construir sua própria história. Isaac foi um filho desejado, esperado, muito cuidado, né? A gente vê que ele foi o filhinho do papai e da mamãe, poupado, muito amado. Mas chegou a hora dele ter as experiências dele com Deus. Compreendeu? Dele construir a própria história dele. Ele não estava, certamente, ele não aceitou e passar a vida como filho do Abraão. Ele não aceitou aquilo. Chegou a hora dele ter as experiências dele. Algumas pessoas aceitam viver, passar a vida durante toda a existência como filho do fulano, só como a mulher do fulano, ou o marido da fulana, sabe? Às vezes a pessoa ela se conforma, ela aceita, tá tudo bem assim. Ela não para construir a história dela. O Abraão foi um homem de fé, tinha sido um homem de fé. Um homem que construiu uma história de sucesso com Deus. O Isaac era o filho do Abraão. Mas chegou a hora dele ser o Isaac, o homem de fé. E construiu uma história de vitórias com Deus. Então você vê aqui que Canaã entrou em crise, um tempo de fome, um tempo difícil. O que passou pela cabeça dele? Dar um tempo no Egito. Sair de Canaã e ficar no Egito um tempo. Aquilo já estava certamente definido dentro dele. Vou dar um tempo no Egito, depois que passar essa crise, essa fome, eu volto. Porque algumas pessoas são assim. Quando elas se deparam com um problema, elas já querem fugir. Até porque ele tinha sido poupado ao longo da vida dele. Né? Ele era o filho do Abraão, muito amado, filho da promessa, filho esperado, filho cuidado. Então, às vezes a pessoa lá dentro, ela não quer, ela não se sente preparada para enfrentar uma situação, para encarar um desafio. E passa lá na cabeça, acho que é melhor eu abrir mão disso, eu dar um tempo no Egito, eu sair, quando esse problema passar, quando essa crise passar, eu volto. Mas não. Deus queria que ele construísse a história dele, eu creio que ele também. Mas o ser humano, se ele puder dar uma encostada, às vezes ele dá. Entendeu? Se ele puder deixar para o outro, deixa. Se der para eu me livrar disso aí, eu vou me livrar. Então, eu vou dar um tempo lá no Egito. Não. Deus disse não. Você não vai, não. Você vai ficar. Você não vai. Porque eu vou te abençoar nessa terra. Nessa terra que está em crise, um tempo de seca, de fome. Que para olhar humanamente, não tem como você ser abençoado aqui. Mas eu vou te abençoar. Então você vai ficar. E vai viver essa experiência comigo. Vai manifestar essa fé. E eu vou te abençoar. Ele precisava crer. Porque certamente os seus sentidos estavam vendo o quê? Uma terra onde tinha gente empobrecendo, passando fome.
gente perdendo de cá, gente perdendo de lá, e de repente Deus vem e diz assim: fica exatamente nessa terra que está em crise, que está em fome, que está vivendo um momento difícil, creia na minha palavra. Talvez o lado humano, né? Os olhos carnais estão vendo o quê? Problemas e só impossibilidades. Mas Deus vem e diz: fica, creia que mesmo em meio a tantas impossibilidades, tanta destruição, tanta fome, tantas perdas, vai acontecer diferente com você. Você vai ver gente perdendo de cá, gente perdendo de lá, gente morrendo de fome aqui, gente fugindo para lá e para cá, mas com a minha bênção, com você vai ser diferente. Foi isso que Deus disse para ele. Com você vai ser diferente. Você fica, crê na minha palavra. E eu vou te abençoar, eu vou te dar essa terra. Seu pai me obedeceu, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Quem obedece a Deus, toda pessoa que decide ficar com Deus, com a palavra de Deus, ainda que todos digam não, que tudo pareça contrário e a pessoa ela fica com a palavra de Deus. Então ela está ficando com a bênção. Ela está pegando a bênção para ela. E com a bênção, você pode estar na Canaã cheia de morte, de crise, de fome, de seca, que Deus vai te abençoar. Onde você estiver. Onde você colocar o teu pé, diz a Bíblia, o Senhor te abençoa. Onde você colocar as tuas mãos, Deus abençoa. Porque é a bênção que te acompanha. Entendeu? A bênção te acompanha. Quando a bênção está com você, onde você vai? Para onde você for, a bênção te acompanhará. Então, às vezes a pessoa ela foge porque na cabeça dela a bênção está no lugar, não, a bênção está com a pessoa. A bênção está com a pessoa. Ou está ou não está, né? Ou está ou não está. Se Isaac tivesse desobedecido a Deus, a bênção do Senhor não teria acompanhado ele. Mas ele creu na palavra do Senhor. Ele foi contra os sentidos. Porque certamente ele estava vendo. Ele estava vendo ali toda aquela sequidão, aquela fome, gente perdendo, gente empobrecendo, um tempo de crise pesada. Mas ele creu na palavra. O Senhor disse: não vá para o Egito. Fica aqui. Eu vou te abençoar, é nessa terra, que parece que não tem como, mas é aqui que eu vou te abençoar. É aqui. Então preste atenção nessa palavra. Em nome de Jesus. Ele ficou e ele foi abençoado. Aliás, ele foi muito abençoado. Ele colheu 100 vezes mais naquela terra. A Bíblia diz. 100 vezes mais. Olha, se ele tivesse colhido 50% só do que ele plantou, ele já teria tido um resultado, ele já teria vivido um milagre. Mas Deus deu a ele algo assim além. Cada semente lhe rendeu 100 frutos. Isso é uma coisa inacreditável. Só Deus podia fazer uma coisa dessa. Só Deus. Do lado tinha gente empobrecendo, do outro também gente morrendo, fome, crise, seca, tudo. Mas com ele acontecia diferente. Entendeu? Com ele aconteceu diferente. A terra estava seca, mas tinha a bênção de Deus. E quando ele lançou aquela semente, com a bênção de Deus, frutificou. O que falta na vida de muita gente é a bênção de Deus. Muitas pessoas não estão indo além por causa da falta a bênção de Deus. Porque elas não se comprometem com Deus. Elas não ouvem a Deus, elas não param para obedecer a Deus. Elas não constroem a história delas. Entendeu? O Isaac não ficou à sombra do pai dele. O pai dele foi um homem de sucesso e ele queria ter a experiência dele com Deus. E ele teve. Deus queria que ele tivesse a experiência com Deus. E ele ouviu a Deus. Ele construiu uma vida de sucesso.
O Isaac foi um homem que venceu pela fé dele. Não foi pela fé do pai. É muito bom você vir de uma família como ele tinha vindo, né? Ele era filho do Abraão, um homem de fé. Isso é maravilhoso. Isso ajuda demais. Mas eu preciso, você, nós, ele precisava manifestar a fé. Entendeu? Porque Deus trabalha de forma individual na vida de cada pessoa. E quando ele manifestou a fé, creu em Deus, ele viveu uma experiência poderosa com Deus, ele construiu uma vida de sucesso também, pela fé dele. E isso foi em circunstâncias muito difíceis. Ele teve que crer. E certamente teve que brigar muito contra a carne, contra os sentidos dele. Porque tudo era destruição. E ele teve que crer naquilo que o Senhor falou. Fica que eu vou te abençoar. E é o que Deus está falando. Obedeça a Deus. Não olha para a direita nem para a esquerda. Creia na palavra do Senhor. Busca a bênção de Deus. E você vai vencer. Pode ser na terra seca, num lugar de crise, difícil, impossível. Deus vai te abençoar. Creia você. Não anda pelas pernas de ninguém, pela fé de ninguém, mas não. Dependa você de Deus. Busca você. Você, ora você, manifesta a fé. E Deus vai te honrar pela tua fé. Fala você com Deus. Obedeça a Deus. Manifesta a fé. Creia na palavra do Senhor. Não fuja. Fica. E haja a tua fé. E Deus vai honrar você. Você vai construir uma história de sucesso. Você vai construir uma história de sucesso como ele. O pai dele foi bem sucedido. E ele era o filho do Abraão, mas chegou a hora dele ser o Isaac. Dele construir a história dele. E ele construiu porque ele obedeceu a Deus. Então, aqui ele ainda era o filho do Abraão, mas agora ele era o Isaac com suas próprias experiências e suas vitórias, seus milagres pela prática da fé dele. E é isso que Deus quer que você entenda. Manifesta a fé. Não fuja. Obedeça a Deus. É com a bênção. Se a bênção estiver sobre você, tudo que você fizer prosperará. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Então, quando eu cheguei aqui em 2010, cheguei realmente com a vida derrotada. Aí, aprendendo através da palavra que saía do altar, eu fui agindo a minha fé e as coisas começaram a acontecer. Não foi de uma hora para outra. Foi devagar, Deus estava trabalhando, como sai hoje na palavra, foi tratando o meu espírito, foi colocando obediência, foi me lixando, como disse a bispa esses dias, foi me lapidando e as coisas começaram a acontecer. A senhora dizia para mim que a senhora chegou a pé no Ministério Mudança de Vida, tomando chuva, não é isso? Isso. Eu venho um pouquinho longe, eu venho de Guarulhos, não é que é longe, ele é contramão. E embora tenha um carro em casa, meu esposo usa, eu já dirijo há muito tempo, eu não aceitava, porque eu sempre tive automóvel. E de uns anos para cá, mais ou menos uns 10 anos, eu não consegui mais adquirir carro, mesmo estando na presença do Senhor. Então eu comecei a agir minha fé aqui em 2010, determinando, vindo nos jejuns, ficava a madrugada toda jejuando, orando, buscando, assim, confiando mesmo que o Senhor ia mudar a minha vida nessa parte aí, né? Assim como Ele mudou em outras situações também. O ano de 2011 foi um ano assim, de muita libertação espiritual, a qual eu aprendi o que Deus tinha para a minha vida, aprendi a obedecê-lo, aprendi a levar uma vida com Ele de fato e de verdade. Foi o ano divisor de águas na minha vida, 2011. 2012, Deus já tinha preparado o meu espírito. Eu, muitas vezes, não vou dizer que às vezes a gente... o inimigo tenta fazer a gente voltar atrás, retroceder, mas eu permaneci firme,
fiel a Deus, nos jejuns, nas buscas, fim de semana, sempre aqui e tomando muita chuva. Quando foi assim, quando a bispa no ano de 2012, várias vezes ela pregou a palavra assim, que Deus falava para ela falava para a gente aqui, que tudo que Deus colocasse nas nossas mãos era para fazer. Não era para ser diferente. Eu ouvia sair daqui determinada e que ia fazer. Quando chegava na metade do caminho eu já esquecia. Literalmente eu esquecia. E aí vinha, outra vez saía novamente a palavra. Falei, meu Deus, o Senhor está confirmando a palavra. Saía até a metade do caminho, às vezes até um pouquinho mais. Aí, lá, agora vai dar. Mas aí desanimava, falava, não. Aí chegou na terceira ou quarta vez que eu ouvi a palavra, falei, não. O Senhor falou, tudo que eu der nas suas mãos é para você fazer. E aí eu peguei e falei assim, então eu vou. Aí fui na agência de carro, já estava indo em algumas agências, já tinha feito test drive em algumas outras. E ultimamente, então, o que eu fui fazer? Eu fui começar a ver carro usado, assim, né? Falei assim, o que vai dar para na minha parte de financeira pagar vai ser usado. Aí eu fui nas agências, comecei a ver usado. Aí quando eu passava a ficha, não passava. Chegava lá, a mesa de análise, não passava. Estava em análise, não passava. Aí de repente, quando eu falei, então o senhor está falando para mim que é mais, não é o menos. Aí eu peguei, agi minha fé. Falei, então manda, vendedor, manda a análise da ficha 0 quilômetro. E aí o senhor honrou. E o que é melhor? A bispa tem pregado, nesses anos que eu estou aqui, nesses 3 anos que eu não conheci o ministério, que às vezes a bênção ela vem no final do ano, quando todo mundo já não espera que aconteça mais nada. No último dia útil do ano, a qual a agência estava aberta, foi quando eu fechei meu automóvel. Entrou 2013 de carro zero. Entrei em 2013 de carro zero. Ele é um carro completo, um carro maravilhoso. Assim, eu estou muito feliz porque eu não achei que Deus ia me dar um carro daquele. Não que eu acho que meu Deus é o de menos, eu achei que eu não merecia, entendeu? E Deus me deu um carro assim, tem tudo, ele maravilhoso, olha, abençoado. Eu ungi ele todinho antes de sair lá da agência, trouxe a chave aqui, porque eu estou vindo aos poucos para cá, porque aqui no Brás tem muitas ruas contramão, que eu venho de Guarulhos, mas Deus honrou. E eu, quando pedi esse carro para Deus, eu falei que era para o meu trabalho, porque o meu trabalho, às vezes eu trabalho muito longe, chego muito cansado em casa. E às vezes, como a bispa falou hoje, eu venho mancando literalmente para a igreja à noite. Mas Deus honrou, está aí o presente maravilhoso de Deus. Eu estou muito feliz com Deus, não é só pelo presente, é que assim, agora, depois de tanto tempo cristã, eu entendi que tem que ser pela obediência. Tem que agir a fé, tem que pegar a palavra do altar, agir a fé e seguir em frente, focar e seguir em frente. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Olha, o Ministério Mudança de Vida e a nossa ministra da fé, a Bispa Cléo, olha, significa tudo para mim. Eu não me vejo fora daqui. Não me vejo fora desta casa. Eu aprendo muito com a bispa, com todos os pastores, com todo o pessoal interno, com o pessoal que está se formando. Eu também estou aqui agora fazendo curso de aspirante, quero trabalhar na obra do Senhor, não quero deixar que as coisas do mundo tomem conta de mim. E tem uma outra coisa muito bonita também que Deus está fazendo, que está trabalhando na vida da minha família, do meu esposo e dos meus filhos. Então, devagarinho eles estão se achegando. É como ele trabalhou na vida de Jacó, como está pregando agora, ele está trabalhando na vida da minha família. E eu creio que logo eles estarão aqui, em nome de Jesus. Muito feliz? Muito feliz. Abençoado. Abençoado. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 17 de fevereiro, às 9 horas, início do 5º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo
e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor está realmente chamando para viver o seu poder. O Senhor está dizendo claramente, eu quero operar na tua vida por intermédio da tua fé. Fica, me obedeça, ouça minha voz, não fuja. Haja fé nessa situação que parece perdida, seca, e eu vou te abençoar. Você precisa da minha bênção. E as circunstâncias podem estar em nossa situação, os problemas, as circunstâncias totalmente desfavoráveis. Mas eu vou te abençoar se você manifestar a fé. Creia na minha palavra. Eu sei que o Senhor está dizendo que o Senhor quer abençoar essa vida. Se ela agir a fé, se ela confiar no que o Senhor está dizendo, o Senhor vai abençoá-la. Ela vai viver o seu poder, os seus milagres. Abençoa a vida dela, meu Pai, com esse entendimento. Dá força a ela para resistir firme o que o Senhor está dizendo que é com ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, e determino vitórias e milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam imensamente prosperadas e abençoadas essas pessoas. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pai, visita todos agora com vitória, com entendimento, e que cada um possa entender o que o Senhor está falando e construir uma história abençoada no Senhor. Possuir a tua bênção através da obediência. Seja com todos, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 Operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Esteja entre nós. Em nome de Jesus. Não quebra o propósito, venha buscar a Deus, nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.